Da mesma forma, também um comentário, uma reação ao que foi colocado pela mesa e bastante convergente tanto com o que foi colocado pela Mônica Reis quanto com a Letícia, pela Letícia, por último. O Luiz Fernandes destacou essa diferenciação entre os grandes países emergentes e Ricardo chamou a atenção para um aspecto que eu acho que é muito pouco considerado. Na verdade, esse viés conservador que vocês falaram, mas você falou também de uma certa dissociação entre as ações dos países emergentes nos seus âmbitos regionais e a sua ação no plano global. Essa dissociação eu considero muito, muito importante, é muito evidente no caso brasileiro. O Brasil tem uma ação regional, mas a sua estratégia de inserção global não está propriamente apoiada nessa estratégia regional. Nós temos como que dimensões paralelas, mas elas não estão articuladas de uma forma coerente. Elas coexistem, podem existir sinergias eventuais, mas são lógicas diferenciadas. Eu acho que isso coloca um problema na linha do que a Mônica argumentou. Em primeiro lugar, porque o êxito de uma inserção no plano global acentua as assimetrias no plano regional. Quais as consequências disso para a cooperação Sul-Sul? Acho que aqui é um ponto que eu gostaria de colocar. É a tendência de que a cooperação entre os países do Sul, entre os países emergentes e os demais, nesse contexto de diferenciação, tenda a se moldar muito aos parâmetros da cooperação Norte-Sul. Eu acho que isso também já observamos. Não creio que não é uma tendência em potencial. O Luiz Fernandes falou, bom, que a cooperação se molde muito ao parâmetro de cooperação para o desenvolvimento. E cooperação para o desenvolvimento com imagem e semelhança da cooperação Norte-Sul. E, por outro lado, se chamou a atenção para a cooperação entre os grandes países emergentes. Luiz Fernandes falou, bom, aqui há mais complementariedade, aqui há novas possibilidades, mas eu acho que há um risco que é esse que foi colocado agora, que é mais do padrão da concorrência, da competitividade, que também a gente já observa, por exemplo, entre Brasil e China atuando nas mesmas áreas no continente africano e agora também com a China entrando na América do Sul nos mesmos espaços. Quer dizer, eu acho que a resultante disso é a necessidade de uma maior coerência, de uma articulação política mais clara entre os grandes emergentes. O espaço político para isso está dado, mas, vamos dizer, uma discussão politicamente orientada e movida por esses países, no sentido de evitar esse risco de uma competitividade nesse espaço da cooperação Sul-Sul, me parece que ainda não está efetivamente instalado. Professora Maria Regina. Eu também tenho um comentário, vou tentar fazer o mais breve possível. É curioso porque o retrato pintado sobre a questão da multipolaridade na parte da manhã, especialmente com a exposição do Marcos, é bem distinta do retrato do Luiz. Mas eu acho que tem implicações também, essas leituras distintas têm implicações distintas com relação à ordem. Porque, do ponto de vista da apresentação do Marcos, trata-se de uma, digamos assim, de gerir essa interdependência em que eu acho que o que está ocorrendo não é exatamente a produção, na gerência dessa interdependência, qual é o bem público. O bem público é a regulação, e essa regulação é para regular as externalidades da relação entre os países desenvolvidos, especialmente entre aqueles que têm maior interdependência. Como é que está sendo feita essa regulação? Ela está sendo feita de forma ad hoc, não com base em nenhum tratado internacional. Quer dizer, se a gente toma, por exemplo, a importância do G20 financeiro vis-à-vis a OMC, isso significa que o que é decidido não só não é constitucionalizado do ponto de vista dos países, como é totalmente ad hoc.
isso pode ficar algum tempo. Com a visão do Luiz é a visão clássica do realista, do Gilpin. Isso é, mudou a infraestrutura de poder, mas a superestrutura continua igual. Então, eu acho, e para o Gilpin, estamos diante de uma transição hegemônica. Eu acho que não é o caso. Mas também eu acho que não é o caso chamar a estratégia dos países grandes do Sul de conservadora. Porque o que esses países estão tentando fazer é exatamente preservar o sistema multilateral universal com base em tratados internacionais, significa que são obrigações que serão constitucionalizáveis, serão obrigatórias. É isso que está sendo... Essa é que é a ideia. Porque a gente tem de retomar um pouco para trás e ver que em 1900 a China representava quanto? E como é que ela deixou de representar? Com as canhoeiras, tá? Que a gente sabe, né? E tratados desiguais que foram feitos. Então, a gente tem que pensar na história. Esses países foram objeto, especialmente no caso da China, da Ásia, a tratados desiguais. Né? E exatamente o que o multilateralismo propiciou foi exatamente a possibilidade de você ter tratados igualitários, multilaterais, etc. Então, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado com as palavras. Nós estamos exigindo muito mais altruísmo hoje dos países emergentes do que foi exigido dos países do Ocidente. Né? A categoria ocidental não foi usada aqui, mas acho que ela é importante, né? Porque ela é uma certa leitura hoje da ordem. Né? Então, o que eu acho é que eu concordo com você no sentido que a gente não sabe para onde está indo. Né? Agora, eu acho também que não pode dizer que é conservador, porque está se tentando criar... Porque foi a primeira vez no sistema internacional que você teve uma ordem que tinha mais ou menos obrigações, pelo menos do ponto de vista normativo, iguais, todos os países eram iguais, de certa forma, quer dizer, bem ou mal, né, apesar de você ter o Conselho de Segurança. E é isso que está em questão. E é isso que está sendo preservado. Então, eu acho que é muito mais preservar essa ordem e mudar essa ordem. Agora, mas você está diante de duas alternativas de governança. Uma que seria essa, eu acho pouco provável que ela retome, e a outra que é a regulação ad hoc. Essa é a hegemônica hoje. Né? Pegando... Acho que talvez fosse interessante você pensar nessas questões duras do pós-moderno, moderno, aquilo que é eminentemente regional, né? Porque eu acho que climate change, uma mudança climática, não é para ser tratado regional. O que é regional? Compartilhamento de água, enfim. Então, esses temas, né, que são os temas, eu acho que sim, que esses certamente são temas, eu acho até que eu sou mais otimista que vocês. Eu acho que esses temas, porque como eles têm regulação regional, só praticamente, não tem por que ter internacional, eles têm mais possibilidade de serem encaminhados do que os globais. Eu acho que os globais é que são mais difíceis. Okay, I'd like to get your views, working off the table on a few propositions I'm going to make listening to you. The first is that actually one of the things that political leaders from these countries and others have been saying, we seem to be conspicuously ignoring. That is the fact that these countries will, Madison style, become larger participants in the global economy does not mean that they will not be poor countries. In 2040, only Russia, at current estimates, is going to, I have to lower my voice now, is going to achieve a level of per capita income comparable to Portugal. I mean, today's Portugal. I don't know in 10 years. I might become the head of the UN development program in Portugal, hopefully, in 20 years. So this is the first time in the world that you have a situation where you will have economically significant developing countries. And I think that is a very important basis for South-South cooperation. It gives you immediate commonality with your historic constituency, the G77. That's one point I'd like your reaction to. In this context, I think on present record, I would give the BRIC, I'm not talking about the S, they've just come in and I don't think it's going to matter, a C-.
Absolute C-. I completely agree with many things you've all said. The most unimaginative, conservative bloc in the history of the developing world ever known. Whether you look at the economy, whether you look at the governance of the IMF and the World Bank, whether you look at Egypt. I was in Egypt recently, and the foreign minister of Egypt, he's an economist, it's the only reason I know him, invited me for dinner, and he said, you know, we were very disappointed in your countries, all of them. Why? He said, oh, not South Africa, because South Africa he didn't mention. He said, well, in the old days, you guys would have voted against, and they would have come anyway, and that was fine. Or you could have voted for, and then you could have joined the peacekeeping, and that would be better. You guys abstained. I mean, what is this? So, and I think what he was saying was very important, you know. When it comes to issues of poverty, important development issues, if you look at the G20 Development Working Group, who chairs the group? South Africa, which is good, and Korea and France. And there is never any BRIC participation, including Brazil, above the level of number 4. So I'd like your comment on this. I think the BRIC is absolute doomsday as it stands today for South-South cooperation. Fora like IBSA, much better. I can see things happening in the G20, but the BRIC. The third point I'd like your comment on is regional. Very interesting, I think, conversation on this. Okay, here's my proposition. All the countries in the BRICS, and now I'll add South Africa, are default hegemonic countries. In that every country that surrounds them, whatever they do, views them as potentially hegemonic. And therefore, for all of them to try and deliver their region to the global table in the old-fashioned medieval way is not an option. So they have to collaborate across. And that collaboration can be the bad way, which I call the BRIC way, or the good way, which is the G77 way. Thank you. Nós temos duas últimas breves, né, perguntas. O André e Lia. Obrigado por abrir a sessão. Eu vou tentar ser breve. Pensando aqui em relação às perspectivas de criar uma agenda comum e coalizões dos países emergentes, tem sido um tema do seminário hoje de manhã também aqui à tarde. Eu tendo a ser muito mais pessimista e cético do que a maior parte das manifestações. Eu concordo com Rathen Roy. Ainda temos muito para ir. É claro que, quando se trata de cooperação tecnológica, técnica, em temas específicos, e cooperação bilaterais, com muitas das iniciativas que foram mencionadas aqui pelo Luiz Fernandes, isso pode ir adiante, tem ido, acredito, e até com resultados muito importantes. Mas, normalmente, nós nos referimos, quando falamos de cooperação entre os países emergentes, e os BRICS em particular, na reforma da governança global. Né? Isso também foi mencionado aqui na mesa hoje. E isso parece que todos concordamos, todos os países envolvidos, quando falamos em termos gerais e vagos. Mas, como sempre, o diabo está nos detalhes. E aí, quando se desce, enfim, para as negociações, as divergências são muito grandes. E tem vários exemplos. Na área econômica, Doha não foi para frente por causa da divergência entre Brasil, Índia, China e Argentina. Na área de segurança, só olhando para os países BRICS, 2 têm assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, outros 3 não. 3 são países nucleares, os outros 2 não são. Na área ambiental, já foi dito aqui também, as divergências são patentes, assim como na gestão de recursos naturais. Então, enfim, eu não... Se pegarmos pelo menos esses conjuntos de países emergentes, que são os mais proeminentes, daí a sigla e daí também as posições que foram feitas aqui, eu não vejo muito por onde avançar. Talvez no âmbito do FMI os interesses sejam mais convergentes. Esse é o meu primeiro ponto. E rapidamente o segundo, pegando o gancho aqui, já que foi levantada a questão de ciência e tecnologia, e eu considero que é muito importante sim também para avaliar a emergência desses países, e foi bem exposta pelo Luiz Fernandes, são países que de fato têm crescido muito em termos da sua participação relativa de produção científica, mas infelizmente se nós pegarmos outro indicador que é igualmente polêmico, mas que acessa melhor como que essa produção científica se traduz em inovação tecnológica e, portanto, desenvolvimento tecnológico, o nosso país está caindo muito para trás. Né? E esse indicador é o de patentes. É polêmico, é imperfeito, mas, acredito, é ainda o melhor indicador para se avaliar isso. E se pegarmos patentes submetidas no escritório dos Estados Unidos, que é o maior, enfim, o maior mercado, nós vemos que até 95 o Brasil tinha o dobro do número de patentes da Índia e da China. E hoje em dia já ficamos muito para trás, somos os últimos dos BRIC e uma fração pequena, não sei quanto, mas a China disparou
a Índia também, a Índia menos, mas também está muito à frente. Isso para ser mencionado os países como a Coreia do Sul. Então, por alguma razão, nós não estamos acompanhando os outros emergentes nesse aspecto que eu concordo com o Luiz, que é crucial. Enfim, precisamos encontrar políticas públicas para que essa nossa maior produção científica também se traduza em desenvolvimento tecnológico e inovação industrial. Obrigado. E a Vals. Como que a patente já falou, era só dois pontos. Primeiro, quando a gente está usando esses indicadores econômicos para olhar a importância sul-sul, né, é só lembrar que é extremamente importante olhar a questão das cadeias produtivas, né? Então, mesmo quando você olha o PIB, se você for olhar o PNB, volta, remessa de lucro, esses indicadores podem ser um pouquinho diferentes, né, entender melhor. Né? Mesma coisa, na questão do regionalismo, uma coisa que faz diferença, e não é um regionalismo de júri, quer dizer, não é através de acordos. Por exemplo, a China conseguiu montar ao seu redor uma inter-relação de complexo, né, de comércio entre indústrias, de cadeias, tá, que é um regionalismo de fato, que é diferente. Esse a gente aqui, por exemplo, na América do Sul, ainda não conseguiu montar, e isso pode fazer diferença. E um outro ponto só nessa nossa discussão, que eu acho que tem alguma importância, que é um mundo diferente também, é uma outra questão, mas qual a importância que a gente tem das ONGs, da sociedade civil, nesse todo o debate dessa reordenação, que é uma outra dimensão que está dentro também, enfim, da discussão da nova ordem internacional. É só.